Oi, gente. Meu nome é Mildred, sou professora de educação física, professora de danças brasileiras, pesquisadora do movimento humano, da pedagogia do movimento humano. Atuo em escolas públicas e privadas desde 1992. Então, tudo que eu trago neste livro é o resultado de muito tempo de ensino e pesquisa, porque acredito muito nessa pesquisa que vem da sala de aula, né, do feedback que os estudantes retornam para a gente como professora, e é um caminho construído também em cima de muita reflexão, né? Tudo que me incomodava, que me instigava, eu ia atrás para saber como lidar. Então, para mim é muito caro esse livro, é muito querido, porque eu coloquei nele não só os conteúdos da educação física, mas estratégias de como lidar com assuntos polêmicos, porque vai década, vem década, algumas polêmicas permanecem. Eu coloquei aqui estratégias de ensino, já prevendo o perfil de estudante, né, que os professores do Brasil inteiro podem encontrar. Estratégias essas que vão desde a divisão de grupos de trabalho até por onde começar um trabalho com um bloco de danças, a depender da faixa etária. Procurei colocar também toda a sociedade brasileira em toda a sua diversidade e amplitude. Para vocês terem uma ideia, a abertura do primeiro capítulo são meninas indígenas jogando futebol. Então, olha quantas camadas tem aqui, né? Meninas indígenas jogando futebol. E quando eu falo desse futebol, eu não falo do futebol. Justamente por essa pluralidade, eu falo de futebols. E aqui, ó, brincar, jogar e dançar. Também é um apanhado múltiplo das práticas corporais. Tem ali um apanhado que é simples, que fala da prática corporal em si, mas nós não somos seres simples, né? Nós somos seres complexos. E nessa completude, né, nessa complexidade que somos, o livro também trata disso. Então, por exemplo, aqui é o futebol, misturado com os jogos eletrônicos, que também são brincadeiras e que também tem dança, né? O que tem de plasticidade ali no futebol, de movimento técnico. Trouxe também esportes urbanos de aventura, né? Práticas corporais de aventura. E aqui, de novo, né? Tem meninas fazendo uma prática corporal que pode ser lida mais como masculinizante. Então, falo bastante de gênero, né? Pertencimento sexual a práticas corporais, no sentido de romper, né? Essas relações de pertencimento sexual. Tem exemplos de atividade, tem como abordar, tem o histórico, né, dessas práticas corporais. No final de cada capítulo tem uma linha de chegada, que eu procurei voltar tudo para a realidade da escola. Então, por mais que eu fale de um futebol que é universal, né, eu falo de um jogo eletrônico que nem sempre está na realidade da escola, eu falo de um histórico de futebol que também é universal, eu procuro na linha de chegada voltar isso para o cotidiano da escola, de novo pensando em escolas do país inteiro, escolas ribeirinhas, escolas caiçaras, escolas rurais, escolas urbanas, escolas confessionais, né? Tem aqui também um apanhado de práticas corporais ditas populares e folclóricas, desmistifico esse tema, né, de folclore, trato isso como cultura corporal. Ali, de novo, né, na sua história, a cultura do negro, a cultura do indígena, aqui representado, né, através da capoeira, junto com os jogos indígenas. Então, falo desse Brasil que é diverso, sempre por meio e a partir da prática corporal, mas para tratar das questões que envolvem o olhar do brasileiro para a prática corporal,
seja como espectador, seja como jogador, seja como estudante, seja como professor. Aqui é o exemplo do basquete, com fotos, né, da história do basquete, até a NBA e a presença do Brasil, né, nesse movimento de esporte mundial, saindo do esporte, mas nem tanto, né? Falo de corridas de rua, né, que são práticas corporais que o estudante pode levar para o resto da vida. Eu tenho um tio de 80 anos que corre a São Silvestre todos os anos, né? E ele não começou na educação física. Então, acho importante também, o casamento, né, da ginástica, aqui por meio de uma sessão de alongamento, com uma prática corporal autônoma. Então, eu trago os conteúdos da educação física para essa parte autônoma do estudante, dentro e fora da escola. Trago também para o contexto da escola esportes que nem sempre são da cultura do brasileiro, mas que por meio da TV começam a entrar nos lares brasileiros, né? Como é o caso da NFL e de vários outros jogos. Então, no intuito de criar a visão do espectador, né? Não dá para a gente falar se gosta ou não gosta de um jogo se a gente não consegue entendê-lo, né? Em relação às suas regras e procedimentos e dificuldades. Falo do novo circo, né, que é um movimento também que cresceu muito aí nas últimas décadas, de novo, casando com conteúdos técnicos, teóricos. A gente sabe que alunos, mesmo do ensino médio, quando é educação física, têm uma resistência à parte teórica, né? Querem muito a prática. Então, esse livro torna mais palatável a teoria, que é preciso saber. Um estudante que passa aí por 11 anos, no mínimo, de educação física, né? 9 anos no ensino fundamental e 3 do médio, tem que saber ali, tem que ter conhecimentos do seu corpo. E para que isso não fique chato, teórico, eu caso com coisas que eles têm muito interesse. Aqui no caso, né, do circo e pirâmides acrobáticas. Então, esse é um outro diferencial dos livros, né, deste livro. Cultura digital, que eu mostrei para vocês lá no comecinho, né? Ali eu aliei com futebol, aqui eu volto na cultura digital de práticas corporais, mas aliando a jogos e brincadeiras, faço um resgate, né, do que é o brincar e do que esse brincar se transforma, e falando ainda desse resgate, falo um pouco de profissões que vêm do universo da prática corporal, que não necessariamente tem a ver com ser atleta, mas sim com o ser, não necessariamente apenas como ser atleta ou técnico, mas também em relação à divulgação, a design de material esportivo, engenharia, arquitetura de pistas de atletismo, iluminação, ou seja, tem aí uma série de profissões que derivam do universo de práticas corporais, que às vezes, né, os estudantes não reconhecem. O jornalismo esportivo é uma delas, né? Muitos gostam muito de esporte, gostam muito de futebol, acham, né, pensam, se percebem num lugar de não atleta e de não técnico, mas ali, às vezes, como um comentarista esportivo, eles se dão bem. Quase acabando, né? Chamar atenção para o bloco de lutas. Lutas é uma coisa que muitos professores temem abordar na escola, muitos diretores temem abordar, mas eu falo também de uma perspectiva histórica da luta e da luta como um lugar da não violência, né? Parece dicotomia, né? Mas é a luta num lugar de não violência, justamente por abordar a perspectiva histórica dessa luta. E trato também de paralimpismo. A gente fala muito do atleta da Paralimpíada como portador de deficiências físicas. E eu faço esse questionamento, né? Como nadar numa competição olímpica sem ter os dois braços? Será que isso é ser deficiente? Ou será que isso é um superpoder, né?
é uma supercapacidade. Então, trato também o atleta paralímpico e o atleta olímpico nessa perspectiva. E, no final, para você, professor, tem outras dicas que eu não coloco aqui para o aluno, mas que são coisas que podem estar no seu saber, no seu inconsciente, no seu consciente didático, mas que vão atuar por meio de uma mediação sua acerca de tudo que está no livro. Então, eu tenho uma conversa com você, professor, que é só nossa, para te ajudar na mediação, para que todo esse conteúdo aqui chegue de uma maneira gostosa, palatável, mas profunda, fundamentada, cheia de complexidades que o ensino médio merece e precisa. É um livro delicioso, é um livro muito querido, eu estou aqui abraçada com ele, porque eu acredito muito no potencial desse livro.